Olá pessoal, então vamos para mais uma videoaula sobre planilha de cálculo e vamos treinar mais um pouquinho de fórmula hoje. O Excel, né, as planilhas, se você não souber fazer cálculo nela, não serve para muita coisa, tá? Então vamos treinar a fórmula. Então aqui abri o Excel, né, estou utilizando o Excel do pacote Office e vamos testar mais algumas fórmulas. Vamos fazer primeiramente aqui, vamos colocar lá na Plan 1, vamos dar um nome para ela, vamos fazer um controle de conta bancária. Controle de conta bancária. Bom, o controle de conta bancária vai ter lá no cabeçalho a data, o histórico, o débito, o crédito e o saldo. Muito bem, esse é o cabeçalho da minha tabela para controle de conta bancária. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês. Então ficou assim o nosso cabeçalho da nossa tabela. Tá, então vamos colocar algumas datas aleatórias aqui. Só para a gente dar uma treinadinha também, o Excel ele consegue fazer uma sequência de datas para mim. Eu coloquei a primeira, peguei lá no cantinho e foi arrastando para baixo, ó, ou para a direita, ele vai criar uma sequência de datas para mim. Certo? Tá tudo em sequência aqui. Então legal. Então lá no nosso histórico, ele inicia com o saldo inicial. Tá? Então abri uma conta com um saldo inicial de R$1.000. Vamos redimensionar aqui. Certo? Aí depois dessa conta aqui eu dei um cheque. O meu cheque número 1. Com o débito, né? O débito ou seja, a saída, toda a saída é débito. Então eu tenho um cheque de R$200. Depois dei mais um cheque número 2 de R$340. Aí dei o cheque número 3 de R$210,34. Aí eu fiz um depósito número 1. Depósito número 1. Então o depósito é crédito, fiz um depósito de R$450. Aí dei outros cheques. O cheque número 4 de R$874,23. Aí teve um débito na minha conta lá de Unimed, mais R$234,12. Aí teve IOF que debitaram na minha conta também, mais 23. Cesta básica também, né? Cesta básica, mais R$27. Aí eu fiz mais um depósito. Depósito número 2. De R$235. Tá bom até aqui. Então vou apagar os demais aqui. Agora vamos formatar ela para ficar mais bonitinha. Vamos começar formatando os números. Vou selecionar todos os números aqui, ó. Vou clicar nos 3 zerinhos, certo? Para fazer a separação de milhares e casas decimais. Aqui no cabeçalho aqui, eu vou colocar em negrito,
certo? Vou colocar o fundo preto, a letra branca. Muito bem. Ficou bonitinho assim. Vou aumentar um pouquinho a largura do histórico aqui. Agora nós vamos fazer uma fórmula, tá? A fórmula para calcular o saldo. Como que essa fórmula tem que funcionar? Então eu inicio minha conta com R$1.000, eu dei um cheque de 200 reais, então tem que aparecer um saldo de 800. E depois aqui 800 menos 340. Depois aqui, né, 800 menos 340 menos 210. E depois aqui ele tem que somar. Então quando tiver débito, ele subtrai do saldo. Quando ele tiver crédito, ele soma ao saldo. Então vamos lembrar, toda fórmula começa por um sinal de igual. Então vou deixar a célula ativa lá onde eu quero a fórmula. Coloquei o sinalzinho de igual. Bom, então a fórmula é o saldo anterior, que é o R$1.000, menos o débito, que é o que eu gastei, mais o crédito, que é o que eu vou depositar. Aí você vai falar para mim, ah, mas eu não teria que pegar o 450 que está aqui embaixo? Não, veja bem. Nós estamos querendo calcular o saldo nesta linha aqui, na linha 3, certo? Então eu não posso pegar lá o crédito que eu coloquei lá na linha 6, porque senão vai dar errado. Então, senão o que teria que ser o saldo da linha 3 aqui, né, vai aparecer o saldo da linha 6. E consequentemente vão ficar todos errados. Então, aonde não tem valor aqui, ele considera como zero. Tá? Então aqui na célula D3 é zero. Vou dar um Enter, olha lá, ficou R$800. Vou pegar a fórmula lá no cantinho agora, arrastar para baixo. Pronto, está feita a minha fórmula. Você pode ver aqui, ó, que estou com saldo devedor, certo? Ah, então eu vou fazer um depósito lá para cobrir minha conta. Vamos. Então eu vou colocar a data aqui. Vou fazer o depósito. Depósito número 3. Vou fazer um depósito aqui de R$340. Olha, não está com formato, vou formatar, né? E vou simplesmente arrastar essa fórmula para baixo aqui agora. Pronto. Olha, já tem um saldo de R$115,86. Não é fácil? Então esse daqui é um controle que a gente usa bastante, controle de conta bancária. Principalmente as empresas, né? Se utilizam bastante desse controle, tá? E é um controle legal aí para a gente poder tá treinando aí o Excel. Então vamos para o outro? Vamos. Então vamos treinar agora mais uma fórmula. Vamos utilizar uma folha de pagamento. Folha de pagamento vai ser o nosso exemplo para a gente treinar a próxima fórmula. Então a folha de pagamento ela vai ter o nome do funcionário, o salário bruto dele, vou aumentar aqui, né? O salário bruto e o desconto de INSS e o salário líquido. Muito bem. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Então vamos colocar o nome do funcionário aqui, ó. O João da Silva tem o salário de R$1.000. Vai ser descontado 8% de INSS desse cara. O José dos Santos ganha R$3.200. Vai ser descontado 9% de INSS desse cara. A Maria das Dores, ela ganha R$4.500 e vai ser descontado 10% de INSS dela, certo? Muito bem, vamos formatar aqui esses valores, né? Vou selecionar, colocar os 3 zerinhos,
Vou formatar aqui também do jeito que eu gosto, né? Você pode formatar aí do jeito que você preferir. Eu gosto assim. Legal. Agora vamos calcular, fazer a fórmula para calcular o salário líquido. Como que eu vou fazer a fórmula para calcular o salário líquido? Bom, se eu ganho R$1.000, eu vou ter 8% de desconto. O que eu tenho que fazer? Vamos pegar aqui o bloco de notas. Bloco de notas. Então, eu ganho R$1.000. Eu tenho que descontar 8%, certo? Qual que é a conta que eu tenho que fazer? É 1.000 vezes 8 dividido por 100. Essa conta vai me dar qual resultado? Vai me dar o resultado de 80, certo? 80. Então, o meu salário é 1.000 menos 80, igual a 920. Então, esse é o resultado que eu estou buscando, certo? R$920 para a primeira fórmula. Então, a fórmula está aqui, ó. Então, seria o que? Primeiro eu tenho que calcular quanto que é 8% de 1.000, para depois eu fazer a subtração, tá? E aí eu vou tentar fazer isso tudo na mesma fórmula. Legal, então vamos lá. Toda fórmula começa com um sinal de igual. Então, lembra aqui, né? Que é 1.000 vezes 8%. Então, 1.000, que está lá no B2, vezes 8%. B2 vezes C2. Ah, legal. E eu preciso dividir por 100? Não. Nesse caso aqui, como que na frente do 8 já tem um sinalzinho de porcentagem, ele já entende que você quer dividir por 100. Porém, se não tivesse sinal de porcentagem, eu seria obrigado aqui a fazer a divisão por 100. Tá? Mas então eu vou só multiplicar. Então B2 vezes C2 vai acontecer o quê? Ele vai me dar o resultado de 80. Eu estou buscando 920, né? Olha lá, 80. Não é esse resultado que eu quero. Eu quero o resultado de 920. Então, por quê? O que está faltando? Eu fiz só essa conta aqui, ó. Calculei quanto que é 8% de 1.000. Agora eu tenho que pegar e subtrair esses 80 de 1.000. Muito bem. Como que vai ficar? Então, eu vou colocar lá menos 1.000. Certo? Bom, observe que eu tenho duas operações aqui, ó. Eu tenho uma operação de subtração, tenho uma operação de multiplicação. Tá? Então, eu vou dar prioridade para o que eu quero calcular primeiro. Eu quero que seja calculado primeiramente a multiplicação. Primeiro ele multiplica, não foi como nós fizemos aqui, ó. Primeiro multiplicamos e depois subtraímos. Muito bem. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Então, para dar prioridade para a operação, eu vou colocar a multiplicação entre parênteses, certo? Então, primeiro ele vai calcular aqui quanto que é 8% de 1.000 e depois subtrair de 1.000, tá? Muito bem. Pela regra matemática, eu não precisaria estar usando esses parênteses. Nesse caso aqui, por quê? Pela regra, prioridade da operação, a multiplicação e a divisão é sempre feito antes da soma e da subtração. Tá? Então, nesse caso aqui, se eu não colocar o parênteses, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas vamos acostumar a utilizar os parênteses, tá? Para a gente não errar nas próximas fórmulas. Então, vou dar um Enter. Pronto, olha lá. Ó. Observa que deu menos 920. Olha, eu não posso ganhar menos 920 reais. Eu tenho que ganhar mais 920 reais. Então, o que aconteceu na minha fórmula? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu vou pegar essa fórmula aqui. Vamos resolver ela aqui, ó. Então, ficou lá. B2 vezes C2 menos B2. Vamos substituir. Então, qual o valor que eu tenho lá no B2? 1.000, certo? Qual o valor que eu tenho no C2? 8%.
E o valor do B2, 1000. Então, fiz as substituições. O que eu tenho que calcular primeiro agora? O que está entre parênteses. Então, 1000 vezes 8% vai dar quanto? Muito bem, 80. 80 menos 1000, quanto que dá? 80 menos 1000. Menos 920. O que está errado aqui? O que está errado é que deveria ser 1000 menos 80 e não 80 menos 1000. Então o que nós temos que fazer? Simplesmente mudar esse cara aqui de posição. Ó. Vou colocar ele aqui no começo. B2 menos. Né? Daí isso daqui veio para cá também. Ó. Certo? Substituindo aqui da forma correta. Agora sim, ó. 1000 menos 80 vai dar 920. Então o que nós vamos fazer aqui? Simplesmente trocar o B2 de posição aqui na nossa fórmula. Um Enter, pronto, ó, 920 positivo. E agora os demais é só arrastar a fórmula. E ele já calculou para mim. Bom, se eu tiver outros funcionários aqui, eu posso adicionar, colocar o valor do salário dele, quanto que eu vou descontar, e arrastar a fórmula para baixo. Pronto. Simples, não é? E se eu quisesse complicar um pouquinho essa fórmula aqui? Dá para complicar? Dá. Então eu vou fazer uma outra aqui, ó. Eu vou selecionar tudo isso aqui primeiro. Vou dar um Ctrl C. Vou para Plan 3. Vou dar um Ctrl V. Vou dar um zoom. Aí você vai observar. Opa, deixa eu voltar do jeito que estava antes. Que apareceu ali um sustenido, né? Onde que tinha valores. Porque o que acontece? Por que aparece sustenido? Eu simplesmente copiei e colei lá, e deveria copiar e colar os valores. O que acontece aqui é que a coluna está menor do que o conteúdo dela. Então o que eu tenho que fazer é aumentar a largura da coluna. Ó. Aumentei a largura da coluna, aí ele já aparece certinho os valores. Muito bem. Então essa daqui, vamos colocar o nome da Plan 3 aqui de folha de pagamento 2. Legal. O que eu vou fazer aqui nessa folha de pagamento? Primeiro, vou pegar esse salário líquido aqui, ó. Eu selecionei a coluna do salário líquido, vou colocar o ponteiro do mouse bem na borda, vou pressionar, manter pressionado, arrastar ele para o ladinho, ó. Isso, apareceu aquele sustenido, aumenta a largura da coluna. Vou colocar aqui no meio o desconto de contribuição sindical. Bom, quem trabalha aí já deve ter ficado bravo, né, de ter aparecido o desconto aí, se eu não me engano, no mês de março na sua folha de pagamento. A contribuição sindical é um dia de salário. Tá? Então como que a gente vai calcular isso? É só colocar o sinal de igual aqui, igual, vou pegar o salário e dividir por 30. Pronto. Já tem um dia de salário. Arrasto para baixo. Ó, como ficou a fórmula. B2 dividido por 30. Arrasto para baixo. Faço a cópia. Bom, está calculada a contribuição sindical. Essa contribuição sindical ela tem que ser descontada aqui do meu salário líquido. Então o que eu vou fazer aqui? Vou só fazer uma alteração da fórmula. Dei 2 cliques para editar a fórmula e vou colocar aqui, ó. Então vai ficar B2 menos B2 vezes C2, que é o INSS, menos o D2, que é a minha contribuição sindical. Dou um Enter, arrasto para baixo. Tá muito fácil, né? Muito simples isso daqui. Então tá, então vamos copiar isso daqui. Vamos
dificultar ela um pouquinho mais. Vamos abrir uma outra planilha aqui. Então, ó, selecionei, copiei, abri uma outra planilha, colei, vou dar um zoom, aumentar a largura da coluna, vou aumentar a largura da coluna, vou selecionar aqui o salário líquido, vou colocar ele aqui para frente, aumentar a largura e vou colocar um desconto de imposto de renda retido na fonte. Imposto de renda retido na fonte, vamos fazer um cálculo simples aqui de 25%, né, de desconto. Então vai ser o que? Igual, né, o imposto de renda ele é calculado sobre o salário bruto. Então igual 1.000 vezes, como eu não tenho 25% escrito em nenhuma célula, eu vou escrever aqui 25%. Se eu tivesse 25% escrito em alguma célula, eu indicaria a célula. Então eu vou colocar lá B2 vezes 25%. Lá. Calculei, arrastei para baixo. Agora eu vou atualizar a fórmula. 2 cliques. Tenho que descontar também o menos o E2, que é o imposto de renda. Olha só, está me sobrando quase nada, né, do que eu ganho. Perfeito. Vamos colocar o nome na planilha aqui. Folha de pagamento 3. Bom, colocar o nome na guia da planilha não significa que eu estou salvando ela, tá? A única coisa que significa é que eu estou nomeando essas planilhas, tá? Para salvar eu tenho que fazer aquele processo. Clico no botão salvar, certo? Escolho a pasta onde que eu quero salvar. Vou colocar lá numa pastinha que eu tenho aqui de vocês. Que é a nossa aula 2 do Excel. Salvei, tá salva lá, tá com o nome aqui em cima. Muito bem, agora sim, essa parte de trabalho está salva com todas essas planilhas aqui. Bom, então fica para vocês de atividade para a próxima aula, simplesmente fazer o que? Repetir ou fazer essas planilhas aí no seu computador, né, as mesmas planilhas que eu fiz. Pode fazer, aí se você quiser variar, testar outras formas também de montar essa fórmula, fica à vontade. Tá? Mas a princípio eu só quero que você refaça as planilhas, tá? E envie o arquivo do Excel na plataforma do Moodle, ok? Então, bom trabalho para vocês e até a próxima aula.